Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos a Ti, Santa Mãe de Deus, ajuda-nos, abençoa-nos, ilumina-nos, Santa Mãe, ilumina-nos. Precisamos de Ti, Nossa Senhora, precisamos da luz da sabedoria de Deus, precisamos do Teu auxílio. Fica conosco, Mãe Santíssima. Amém. Olá, querido internauta, que alegria estarmos juntos, começando mais um programa Luz da Fé. Nessa caminhada estamos estudando o Catecismo da Igreja Católica, refletindo sobre o Catecismo da Igreja Católica e hoje a partir do número 436. Do 436 até o número 440, nós vamos refletir agora sobre Cristo. Exatamente, Jesus Cristo. Então o Catecismo vai dizer aqui a partir do número 436, Cristo vem da tradução grega do termo hebraico Messias, que quer dizer ungido. Só se torna o nome próprio de Jesus porque este leva à perfeição a missão divina que significa. E aí também o Catecismo da Igreja vai falar para nós a respeito desta consagração messiânica e vai dizer assim, que numerosos judeus e até certos pagãos que compartilhavam a esperança deles, reconhecendo em Jesus os traços fundamentais do filho de Davi, messiânico, prometido por Deus a Israel. Jesus aceitou o título de Messias ao qual tinha direito, mas com reserva, pois este era entendido por uma parte de seus contemporâneos segundo uma concepção demasiadamente humana, essencialmente política, ou seja, o povo da época de Jesus esperava um Messias, que viesse montado num cavalo branco, com uma coroa, uma espada na mão e dizendo: vamos agora desafiar o Império Romano e vamos levantar o reino de Israel, instaurar o reino de Israel, poderio militar. E eles não entenderam. Mas o Catecismo vai dizer que Jesus acolheu a profissão de fé de Pedro, que o reconhecia como Messias, anunciando a paixão iminente do Filho do Homem. Dentre tantos que esperavam Messias, esse Messias, um cavalo branco, com a coroa, com espada na mão, entre tantos, Pedro também era um dos que esperavam, mas Pedro foi entendendo, convivendo com Jesus, seguindo os passos do Mestre, ele foi entendendo que Jesus era sim o Messias, porém um Messias diferente. E ele foi entendendo isso, ele foi entendendo esse messianismo de nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante porque nós presenciamos isso, está em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, nessa profissão de fé de Pedro. E Pedro, você vai percebendo, ao acompanhar os passos do primeiro Papa, vai acompanhando, vai vendo nele um crescimento, nessa concepção, nesse entendimento de Cristo como Messias. Até que chega o momento de Pentecostes, quando lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ao final da sua pregação, no versículo 36, ele vai dizer àquela multidão, veja, aquela multidão que estava caçoando. No momento de Pentecostes, eles estavam dizendo: estão embriagados de vinho doce? E Pedro, então, cheio da unção do Espírito Santo, vai dizer: não estamos embriagados de coisa nenhuma. E começa a anunciar, a proclamar, a anunciar o querigma. E no final, ele vai dizer: esse Jesus que vós crucificastes, o Senhor, o Pai o constituiu, Senhor e Messias. Ele é o Messias. E aí diz a palavra de Deus que aquela multidão ficou compungida no seu interior, arrependidos diante dessa proclamação. E a palavra de Deus também vai nos trazer em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, quando Pedro, o mesmo Pedro, está lá na casa de Cornélio, no momento da conversão de Cornélio, de todos aqueles que estavam presentes, ele entende e ele vai dizer assim: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com Espírito Santo e com poder. Então Pedro, ele foi entendendo, foi crescendo dentro de si essa compreensão desta unção de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Messias, ele é o ungido do Pai. E esta unção pelo Espírito Santo, uma unção de poder. É bonito a gente perceber esse entendimento de Pedro, porque é o entendimento que nós temos que ter também. No início da nossa igreja, e deixa eu pegar para você aqui, havia um pagão chamado Celso, no século II da nossa era cristã. E esse pagão, Celso, ele não entendia o crescimento do cristianismo, não entendia a doutrina dos cristãos, não entendia a fé dos cristãos, e ele então
vai dizer assim, olha só, a dúvida, a inquietação desse pagão Celso. Como é que um homem sozinho, que viveu em obscura aldeia da Judéia, pode encher toda a terra com o perfume do conhecimento de Deus, como dizem vocês cristãos? Como é que pode um homem, lá no fim do mundo, né, encher o mundo inteiro, né? Vindo lá da obscura aldeia da Judéia, encher toda a terra com o perfume do conhecimento de Deus? E aí então Orígenes vai responder a ele, falando a respeito desse mistério da unção, do qual nós cristãos somos participantes. Jesus recebeu, olha, essa é a resposta de Orígenes. Jesus recebeu a unção com óleo da alegria em toda a sua plenitude. Aqueles que tomam parte com ele, cada um conforme a própria medida, participam também da sua unção, sendo com efeito Cristo a cabeça da igreja, que forma com ele um só corpo. O óleo precioso derramado sobre a cabeça desce sobre a barba de Arão, até a orla de sua veste. Portanto, aqui a gente vê na resposta de Orígenes algo muito importante, quando ele diz que nesta unção, na unção de Cristo, nós também participamos, nós participamos da sua unção. Também eu vou pegar aqui a palavra de Deus, João, o evangelista João, na primeira carta, no capítulo 2, ele vai dizer aqui no versículo, a partir do versículo 26, escrevi isto a respeito dos que procuram desencaminhar-vos, quanto a vós. Isso é a palavra que ele dirige agora aos cristãos, a nós cristãos. Quanto a vós, a unção que recebestes de Jesus permanece convosco e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme vos ensinou, permanecei nele. Meu irmão, o que nós podemos entender de tudo isso? Que nos ensina o catecismo, que nos ensina a palavra de Deus, que nos ensina a tradição da igreja. O que nos ensina é que nós temos que ser ungidos no ungido. Seja, portanto, você, meu irmão e minha irmã, ungido no ungido que é Cristo. Esse ungido com U maiúsculo, com letra maiúscula, precisamos ser ungidos nele, participarmos da unção de Cristo. Ele é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é o ungido do Pai, é o cheio do Espírito Santo. E para que nós tenhamos unção, precisamos estar nele, permanecer nele, porque a unção dele nos ensina tudo. É importante entendermos isso, que a unção de Deus nos ensina. Você que está agora desorientado, você que está confuso aí, coçando a cabeça e dizendo, meu Deus, eu não sei como agir nessa situação. Não sei como agir na educação do meu filho, não sei como dar essa resposta para determinada pessoa, não sei como agir nessa situação. Meu Deus, eu não sei o que fazer agora. Me oriente. A palavra de Deus nos assegura que a unção de Deus nos ensina tudo. É a unção de Deus que quer nos orientar, é a unção de Deus que quer conduzir nossos passos. Quero terminar esse programa contando essa historinha para você de um navio carregado de muito ouro, muito material precioso, e esse navio acabou ficando encalhado. E aí então chamaram, né, ali o homem do porto, um técnico do porto, para tirar a empresa, estava perdendo muito dinheiro, tomando um prejuízo muito grande, e chamou então o técnico do porto para ver qual era o problema do navio. Aquele técnico do porto trabalhou durante uma semana. Trabalhou uma semana para tentar resolver o problema e não conseguiu. O navio ficou ali parado, no meio do mar, parado. Então resolveram chamar o engenheiro naval melhor do país. Chamaram o engenheiro naval. O engenheiro naval trabalhou incessantemente durante 3 dias. Também não conseguiu descobrir o problema. A empresa então, já aflita, porque estava tomando um prejuízo muito grande, resolveu então chamar o homem, o maior especialista na face da terra sobre aquele tipo de motor. Aquele homem chegou com a sua maletinha, olhou para o navio e olhando para o navio, olhou ali, chegou, encostou a mão numa válvula, num cano, numa tubulação, olhou ali, ficou olhando, sem dizer nada, e todo mundo em volta. Veja, passaram-se semanas ali com aquele navio encalhado. E ele então abre a sua maletinha, tira um martelinho, chega numa válvula que estava ali solta e dá apenas uma martelada na válvula. E aí pede então que o pessoal ligue novamente o motor começa a funcionar. E aí todo mundo ficou feliz e contente porque consertou o problema. Bom, aí chegou então para o diretor financeiro, chegaram os orçamentos, as contas. O técnico, aquele técnico do porto que trabalhou durante uma semana, cobrou $700 pelo seu serviço. O engenheiro naval, que trabalhou durante 3 dias, cobrou $900 pelo seu serviço. E aquele homem
o maior entendido, o maior especialista na face da terra sobre aquele tipo de motor, que trabalhou apenas 1 minuto, cobrou $10.000. O diretor financeiro ficou apavorado e disse, mas como? E mandou um e-mail de volta, dizendo, como é que você pode? Um trabalhou uma semana, cobrou 700, o outro trabalhou 3 dias, cobrou 900. Você trabalha 1 minuto e cobra $10.000? Me explica, como é que você chegou nessa conta aí? E aí o homem mandou um e-mail de resposta dizendo, bom, pela martelada apenas $1, mas para saber aonde bater o martelo, $9.999. Ou seja, é preciso saber onde você vai bater o martelo. Não basta você saber onde está o problema, mas é preciso saber como agir e agir acertadamente. A unção de Deus nos ensina tudo. Você está entendendo que a unção de Deus em mim e em você nos ensina a bater o martelo no lugar certo, do jeito certo, para que a coisa ande. Peça essa graça hoje, peça a unção do Espírito Santo, você que é pai, que é mãe, você sacerdote, você meu irmão, naquilo que você vive hoje. Peça a unção de Deus na sua vida profissional, porque a unção de Deus nos ensina tudo. Ele, o Cristo, ungido do Pai, quer nos ensinar a como viver, a como agir a cada dia. Deus abençoe você. Aqui encerramos o nosso programa. Se você não se inscreveu ainda no canal, por favor, se inscreva. Clica aí no sininho para receber notificações e divulga o programa, compartilha para que a palavra de Deus chegue a muitos lugares e a muitos corações. E se você não é sócio da Canção Nova, por favor, o que você está esperando, se associe. Essa obra precisa de você. Estendemos as mãos para você e dizemos, ajude-nos. Deus abençoe você e até o próximo programa, se Deus quiser.